Revolucionamos negócios. Promovemos conexão. Redefinimos o digital brasileiro. Abradcast, o podcast da Abrad. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Abradcast. Eu sou a Thaís Raia, presidente da Regional de São Paulo. E hoje eu estou aqui com o co-host Rodrigo Oliveira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A gente prazer. agradece. E temos um tema hoje muito interessante para as agências. Como a tecnologia está transformando a rotina dos criativos nas agências. Com a gente hoje, o Gabriel Klock, que é técnico de soluções criativas da Adobe Pars, certo? Isso, exatamente. Lá no time da Pars. Muito prazer, gente. Tô muito feliz em conversar aqui com vocês. A gente está um tempo tentando conversar, eu já estava ansioso. E como eu comentei com vocês mais cedo, né? Eu gosto de falar, então... Então você está no lugar aqui. certo. Exatamente. Então vamos começar falando já, Gabriel. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, conta do teu repertório, pra gente conhecer quem é o Gabriel, pessoa física. E aí depois a gente entra um pouco mais nesses temas da nossa pauta. Maravilha, vamos lá. A minha vida profissional começou, de fato, direto com a Adobe. Eu tive a oportunidade, né, de só estudar, né? Estudar por muito tempo, mas minha vida virou de ponta cabeça. Eu ia ser engenheiro, né? Aquele velho, conversa. Irmã engenheira de... Eu brinco com ela que é engenheira de Araterra, porque é engenheira agrônoma, né? E comecei, entrei na faculdade, fiquei lá um ano. Ah, legal. Mas diferente, né? Não é exatamente o que eu pensava. E aí, segundo ano, fiquei maluco. Comecei a raspar a cabeça, então a gente já vê. E eu tinha 21 anos. E aí, já com meus 22, eu entrei numa operação do site da Adobe, que era de... bem telemarketing mesmo, retenção e etc. Liga para o cliente, tenta fazer... Acabou que isso virou uma unidade de negócios. Hoje, essa operação do jeito que existe não existe mais, né? Do jeito que existia, não existe mais. E aí, a gente tem pessoas que... Hoje, o meu chefe naquela época, hoje está dentro da Adobe, no time técnico deles, tem outro pessoal, criou-se uma outra operação. E aí, eu virei treinador, e era mais treinador mesmo, tipo, falando, como você vender isso, aquilo, vamos falar dessa solução. E a gente foi desenvolvendo de umas formas diferentes. Acabou que eu fiquei um tempo fora, uns 8 meses fora do mundo da Adobe, eu já achava que acabou o Adobe para mim, infelizmente. Só que sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu estudei Photoshop quando era o CS5, que era uma caixona assim, nem estava perto de começar a parar de vender as caixas. E aí eu recebi a oportunidade na Pars, né? Um dia eu estava trabalhando numa vidraçaria. Nada a ver com nada. Caramba. Eu sou formado em administração. Então, querendo não, muito abrangente. E aí... comecei lá nessa vidraçaria, alguém me mandou uma mensagem assim, Roberto, que hoje está na Adobe também. Ô, Gabriel, me falaram de você aqui e tal. Você topa uma conversa? Eu falei, eu já não sou de recusar conversas. Você ainda está falando da Pars. E a Pars, para mim, era assim, naquela época lá do site, puxa, o distribuidor da Adobe. É um sonho, assim, um dia chegar ali perto. Eu falei, nossa... Não, vamos conversar. Em questão, assim, um mês, acho que menos de um mês, fui aprovado e comecei, sei lá, em fevereiro e o resto, história. Felizmente, hoje eu trabalho falando e me comunicando e passando essas informações. E recentemente fui picado pelo bichinho da educação. Uhum. Então, levar conteúdo para as pessoas, não só para... negócios, para agências, mas também, crianças, alunos aprendendo ali. Então, basicamente isso. Esse sou eu. Sou um cara extremamente entusiasmado, que sou muito... virou clichê, mas eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. E a Pars, ela é, então, uma distribuidora da Adobe, é isso? Exato. Tá. A gente tem duas vertentes... Tem as outras soluções, né? Uhum. A gente tem solução de RevOps, de segurança digital, de engenharia de
de negócios, de etc. Diversas soluções. E nós temos a área de soluções criativas. Ali nós temos principalmente 3 separações. Experiência digital, o DX, né, o CX, que vem se desenvolvendo agora, que ela é a operação mais recente nossa lá, tá? Engatinhando aos poucos, já fazendo grandes negócios, coisas muito interessantes. A área de Enterprise, que é o que a gente chama de VIP Custom, VIP Enterprise, ETLA, que são contratos maiores. Esse ETLA, por exemplo, contrato de 3 anos, eles têm algumas... nós, né, temos algumas ferramentas a mais, mas voltado de fato para grandes negócios. E a gente tem tudo quanto é cliente. E temos a outra, que é o que a gente chama de SMB, VIP, pequenas e médias empresas e assim por diante, que é onde a gente conversa muito com as agências, por exemplo. Legal. Você falou sobre educação e para crianças. Eu não sabia desse viés. É pela Adobe isso? Ou você está agora como professor, está com alguma carreira em paralelo, alguma coisa assim? Não, é pela Adobe. Pela Adobe e a Pars. A gente tem muito essa parceria. O nome é meio sugestivo, né? Pars, na realidade, é o nome do criador da Pars, do fundador. É um anagrama do nome dele, mas virou esse negócio de parceiros. Então, a gente tem muito essa proximidade com o time da Adobe que traz essas oportunidades para a gente. Hoje, os nossos times espelham quase que diretamente os times da Adobe. Então, no time técnico, tem o Diego, que hoje ele é o responsável pelo time, mas ele também é especialista documental. Nós temos uma pessoa para a área de CS, né, que é o pós-venda, para apoiar, etc. Nós temos outro técnico para DX. E com essa parceria super forte, a gente vai para vários lugares. Então, onde eu fui realmente picado com força pelo bichinho, nós fomos para Rondônia recentemente. Falar com a Seduc de Rondônia, de um parceiro, um cliente nosso de bastante tempo. E aí me apresentaram um projeto, esse Roberto que me contatou, etc., agora está lá, ele falou para mim, a gente está querendo fazer isso, você é a pessoa certa para isso. Falei, concordo, vamos. E a gente foi fazer, mostrar a Adobe para comunidades ribeirinhas. Sensacional isso. Legal demais, hein? Não, Gabriel, mas a gente vai... A minha esposa, ela também é da área da tecnologia, né? Ela falou, nossa, mas como que você vai atravessar? Ela colocou o endereço, mas isso daqui é no Rio. Como que você vai passar do Rio? Eu falei, não, pegou um barquinho... Como todo mundo faz lá. Como todo mundo faz lá. E é muito legal a gente ver como as coisas acontecem lá, porque aquela comunidade recebe várias pessoas de outras, né? De outros centros, assim, ele é mais central ali, a cidade que é um pouco maior, lá em Porto Velho. E eles recebem vários alunos, aí eles vão, em vez de sei lá, ônibus escolar, é um barco escolar. Estão vindo no Rio, trazendo todo mundo. E aí foi incrível poder falar com as pessoas ali, porque eu tenho falado muito isso. Fazer diferença em negócios é sensacional. Poxa, é incrível, beleza. Ajuda a fazer as coisas acontecerem. Mas eu possivelmente ajudei a mudar a vida de uma pessoa que não tinha a perspectiva, de repente, legal essas coisas aqui. E aí, na outra semana, eu recebi algumas artes que os alunos de lá, e de outra também, que lá em Porto Velho, se a gente foi também, eles começaram a fazer umas artes e mandaram pra gente, a gente tá começando a fazer aqui, porque tinha um campeonato de futebol e etc. Nossa, que sensacional. Muito legal, né? Já pensou? Em algum tempo, sei lá, 15 anos, falar... Veio eles me chamavam muito de tio. Nunca fui tão chamado de tio na minha vida. A idade bateu. Não, porque veio um tio careca aqui falar pra gente de Adobe. Esse foi o primeiro dia, agora mudou minha vida. Eu tenho uma das maiores agências do Norte. É o meu sonho realizar isso. Não duvido. Qual que é a faixa etária dessas crianças? Eram do primeiro e segundo ano. Então, a gente tinha desde 14 anos até um pouco mais velho, 16 e 17, por aí. E eu acho que você poder disponibilizar essas ferramentas ou
todo o know-how dentro das escolas, vai fazer com que os próprios educadores consigam identificar talentos, né? Porque uma coisa Exato. é você ter uma aula de computação lá e o menino tá fazendo um desenho lá no, sei lá, No Paint. Paint, por exemplo, né? Outra coisa é você ter uma empresa especializada ali, trazendo todo o know-how, trazendo toda a experiência e possibilitando, né? Dando a chuteira pro pessoal jogar, né? Isso é sensacional. Exatamente isso. E a mente é incrível, assim. Ah, eu não sabia disso. Eu falei, Uhum. Aí a gente tem a solução que chama Adobe Express, que é uma união de soluções e etc. O pessoal vai conhecer bastante. Só que todo mundo conhece uma outra ferramenta. Não vou ficar fazendo propaganda para eles, não. Mas que é muito parecida. Quando a gente olha uma na cara do outro, a gente fala, isso aqui é muito... Uma ferramenta de design para leigos. Que não vamos citar o nome, tá bom. Exatamente. Ok. Você pegou? E aí, conversando com a pessoa, falou, é legal que aqui fica mais profissional, né? Eu falei, Yes. Isso! Era isso que eu queria ouvir. chegamos no ponto. E aí, pra todo mundo... Não, eu tô realmente extremamente maravilhado. Eu fico muito feliz. E aí, todo mundo fala assim, educação te pegou, né? Eu falei, acontece. E é legal isso, porque o Rodrigo, eu acho que pela Bull, vocês já também estão há um bom tempo no mercado. E quando a gente abriu a agência, a Adobe era, assim, o pacote básico para qualquer pessoa que trabalhe com design. Não existia não ter um pacote Adobe. E aí você vai vendo as gerações mais novas, que elas já vêm com esses softwares mais simples e para digital, ok, funciona. Mas quando você precisa fazer um material mais robusto, uma impressão e mais recursos no digital mesmo, essa ferramenta não vai te atender. Então, ver essa modernização desse aparato de ferramenta é interessante, mas, por outro lado, parece que a gente vai simplificando tanto que começar a fazer, por exemplo, fechamento de arquivo virou um diferencial. Uma gráfica parceira nossa chamou a gente e falou assim, viu, tô com um cliente para te indicar aqui porque a agência deles não consegue fechar arquivo. Não tem condições de fechar um arquivo para impressão. Não. E aí eu falei, nossa, por tanto tempo a gente foi passando por essa transição digital e dizendo, olha, nós fazemos digital, nós somos especialistas também no digital. E isso era um diferencial lá no começo, agora é o oposto. Agora é o oposto. Olha, eu sei fazer o offline. O tradicional, né? Sabemos fazer o... E não tem como, assim, a Adobe é referência nisso e sempre vai ser. E eu queria até entender um pouco mais como que, diante de toda essa modernização tecnológica, a Adobe tem se mantido relevante, tem se atualizado para também oferecer essas soluções mais básicas para quem quer e mais robustas, cada vez mais eficientes em relação à inteligência artificial e tudo mais, para quem já tem essa experiência mais aprofundada. Eu acho que justamente com essa possibilidade de estar em todo lugar. Então, eu tenho aí, por exemplo, com o Express, onde eu posso começar ali desde o mais basiquinho, só que dentro dele mesmo você já tem... Vai aumentando, assim, a robustez, etc. Só que chega um ponto que você não consegue mais. Aí você precisa ir para um Photoshop, para um Illustrator, para um Premiere e assim por diante. Porque o Express, ele faz praticamente tudo. Mas você precisa um pouquinho mais. Aí você tem as outras soluções. E são justamente com essas outras soluções, e principalmente com frases bonitas, o advento da inteligência artificial, e a Adobe sabendo aplicar isso das melhores maneiras para aprimorar o trabalho que os profissionais já conseguem fazer, deixando isso mais fácil e também facilitando que alguém comece ali. Vou usar o meu exemplo de novo. Eu sou extremamente autodidata em Adobe. Apesar de eu... no currículo a gente coloca técnico de Photoshop, etc. Aquele Photoshop CS5 não serve para mais nada. Então, tudo que eu comecei aprendendo ali, eu falei, cara, eu preciso me virar aqui. E aí foi mais fácil de eu conseguir fazer diversas funções ali e falar, pô, legal, consigo fazer já isso daqui. Agora eu vou para esse âmbito que aí eu preciso colocar mais a mão na massa. Tá. E isso tem para todas as soluções. Eu quase que diariamente falo de Photoshop, de Illustrator, do Firefly sozinho. Vou comentar para vocês exatamente o que é do Firefly.
Recentemente a gente fez uma conversa, mais um webinar na Abrad, que aí o foco era mais solução mesmo. Então, falando ali do que era, etc. O pessoal vai reconhecer muito algumas coisas que eu falo que são realidades. Então, primeiro de tudo, quando chegou a inteligência artificial, a Adobe falou, a gente precisa fazer alguma coisa. E o que ela fez para ser diferente? A gente tem um banco de ativos. Hoje ele tem 900 milhões de ativos. Foto, vídeo, modelos, trilhas sonoras, Do muita Adobe coisa. Stock mesmo? Do Adobe Stock. Tá. É tudo lá dentro. E qualquer pessoa pode subir a sua informação ali. Então, eu tirei uma foto aqui, por exemplo, de uma paisagem. Estive ontem no Rio de Janeiro. Queria tirar uma foto da paisagem linda, maravilhosa. Se não tem nada que infrinja direitos autorais ou apareçam ali pessoas, então preciso da autorização dessa pessoa, desse modelo, para subir no estoque. Mas se eu não tenho nenhum problema, nenhum desses problemas da minha imagem, eu simplesmente subo para lá e eu consigo vender. E qualquer pessoa pode entrar, resgatar. A Adobe ela tem várias formas de você adquirir estoque. A gente tem plano que dá acesso ilimitado, tem plano que você compra uma quantidade de créditos, etc. Várias coisas. Aí papo comercial que aí é com outro time, com outro pessoal. Mas ela pegou tudo isso que é devidamente licenciado e falou, vou puxar essa inteligência artificial. A Adobe, na verdade, lida com inteligência artificial há muitos e muitos anos. Só que era mais um machine learning. Então, era ali o Adobe Sensei. Existe até hoje, ele atua por tudo quanto é lugar, mas é mais... Como que eu posso ajudar a desenvolver determinada função aqui? Então, era mais para isso. Mais focado para os engenheiros em si da Adobe. E aí, ela puxou para cá, fez umas modificações, pegou o banco de ativos, juntou tudo e falou, esse aqui é o Adobe Firefly. Que vem a palavra de ordem, comercialmente seguro. Tá. Então, quando eu faço uma solicitação para ele, dentro das diversas funções, ele vai me retornar o resultado comercialmente seguro. Por quê? Tudo que ele pegou de referência veio do Adobe Stock, que são ativos licenciados. E aí, a Adobe, ela fez de uma forma que ela vai retroalimentando a indústria também, porque ela fala, eu vou reconhecer a pessoa que deu o ativo original, apesar que vai ter só o seu nariz. Vou colocar ali. O criador vai ser reconhecido por isso. E vai retroalimentando. E aí você cria comercialmente seguro, porque você garante que não vai ter uma marca vinculada lá. Você vai garantir que não tem uma pessoa aparecendo lá. Uma identidade artística também. Exato. E a gente tem muitos filtros generativos. Tá. Que você escolhe se você quer uma foto ou se você quer uma arte, o estilo que você quer, você pode dar referências e assim por diante. Então, é uma solução extremamente completa. Tá? E aí, a gente tem várias funções dentro do Photoshop, eu consigo fazer upscaling, eu consigo criar coisas novas, expansões generativas, são funções básicas. Então, temos diversas outras. E toda hora vai atualizando. Então, saiu ontem uma ferramenta para o Photoshop que eu consigo fazer uma seleção completa. Por exemplo, eu quero encontrar distrações na minha imagem. Eu clico em 2 botões, ele identifica tudo que é potencialmente distração e eu consigo adicionar ou remover, falar, não, isso daqui pode manter, tem um carro lá no fundo, fica legal na imagem, mas ele identificou para mim. Eu quero que ele mantenha, eu vou e tiro, dou ok e apaga tudo para mim. Ele te dá uma lista e você escolhe o que você quer manter, o que você quer tirar? Exato. Sensacional. Sem você precisar ir lá e selecionar. Ou ele não selecionou, ele não encontrou essa sombra aqui no finzinho, ela eu quero tirar. Você vai lá e tira. Seleciona lá, Manualmente. pronto, acabou. Me diz uma coisa, com relação a esse advento da IA que a gente teve, né? Você falou um pouquinho sobre a evolução da ferramenta, das ferramentas de vocês, que sempre teve IA embarcada, né? Mas, da pandemia para cá, a gente teve algumas ferramentas que se popularizaram e Sim. aí o que acarretou, né, nessa questão de, não consigo nem fechar o arquivo do Photoshop, por exemplo, né? Uhum. Lá na Bull,
a gente teve uma mudança também dessa parte, quando deixou de ser um software lá que você comprava na caixa e passou a ser um SaaS, né? Você poderia contratar ali os produtos de acordo com a sua necessidade, né? Como que vocês como que vocês geriram essa transição, né? Porque acredito que as agências ou as empresas, enfim, o público que utiliza da ferramenta, consumia a ferramenta, ficou muito tentado a tentar ir para uma solução mais simplista. Enfim, como que vocês viram essa transição, assim? Exatamente aí que entrou a Pars como distribuidora e os parceiros também. E aí são diversos parceiros. E algo que a gente faz até hoje é apresentar diferenciais. Então, poxa, entrou aqui uma solução SaaS que está atualizando toda hora. Te falei de uma atualização que entrou ontem. Hoje entrou já mais uma. E toda hora tem atualização mesmo. E vem. Como é que você acompanha todas essas atualizações? Então, um dos serviços que aí puxa a sardinha para o nosso time técnico é justamente... Olha, além de você fazer essa aquisição aqui das soluções, você vai ter tudo atualizado. Você vai ter uma nuvem só por base. Um cara que tem uma licença de todos os aplicativos com a Adobe tem 1 terabyte de armazenamento. Tudo isso é interligado para uma equipe, que é a sua equipe de fato. É tudo muito mais seguro. Porque se você pega uma pessoa, por exemplo, que só tem a solução lá no computador dela, tá trabalhando para você, e se ela desaparece, some e vai embora? Ela leva toda essa identidade visual. Se você tem isso tudo numa nuvem corporativa, empresarial, de equipes e assim por diante... Você garante a governança, né? E aí você tira o acesso dela no momento que você quiser. Então, o que a Adobe foi fazendo? Apresentando vantagens de você ter essa aquisição. De, cara, sai daquele mundo antigo. Vamos, em vez de... Porque que acontecia muito antes, né? Nas caixinhas. Sai uma atualização para o Photoshop. Você precisa comprar essa atualização. Agora não. E aí foi os créditos muito fortes com o Shantanu, que é o CEO da Adobe. Quando ele entrou, ele falou, não, peraí, vamos mudar. Vamos sair desse e puxar. Aí a Adobe virou tudo que virou. E batia sempre muito nessa tecla. Então, atualização. De quantos anos para cá, Gabriel? Eu acho que já fazem 30. Eu não vou me recordar a data exata. Tá. Mas é bastante tempo mesmo. Não, Tá. 30 não, né? Eu tenho 30 e eu trabalhei com as caixinhas, mas uns 20 anos. 20, tá. Por aí. Beleza. Legal. Todo esse mercado foi se modernizando e eu acho que o fato da Adobe estar em contato com as crianças, adolescentes, né? De já estar trazendo essa mentalidade de um design mais profissional, edição de vídeo também, porque hoje tem bastante ferramenta que simplifica, Sim. que é econômica, que quer dizer, tá ficando cada vez mais caro também, né? É econômica até o primeiro ano, até você viciar, depois eles aumentam. Mas que não chega no nível de um Premiere, por exemplo. Então, que a Adobe tem um diferencial, né? E vocês já estão em contato, então, para ir educando o mercado desde cedo, para já ir trazendo essa mentalidade de um produto mais completo. Que complementa, inclusive, o que você perguntou. Como que a Adobe mantém a relevância? Também assim, desde o comecinho a gente está falando. Mas eu preciso de uma solução mais simples. A Adobe lançou na última Adobe Max, que é o maior evento que existe de criativos no mundo e é da própria Adobe. Esse ano vai acontecer em novembro, se eu não me engano. Ela anunciou um Premiere completíssimo para iPhone. E aí o pessoal consegue editar tudo por ali. No Express também dá para fazer edição. Então, ela vai se mutando. Tanto com a inteligência artificial, colocando um monte de função e assim por diante, quanto com essas facilidades de colocar Adobe em qualquer lugar. Acho que essa é a forma certa da gente falar. Adobe em todo lugar. E também com parcerias, que é o que eu estava comentando com você antes da gente começar a nossa conversa. Tem muito modelo de inteligência artificial. Hoje, a Adobe pega esses diversos modelos, dentro dos limites, claro, e faz alguns acordos. Então, pega com Nano Banana, com ChatGPT, com Sora,
diversos modelos. E trouxeram para dentro de casa. Não só para as plataformas do Firefly, que rodam direto no navegador, mas dentro do Photoshop, do Illustrator e assim por diante. Então, eu consigo, por exemplo, fazer um upscaling com o Firefly. É incrível, fica lindo. Funciona muito bem. É diferente de um upscaling de processo, que você puxa, coloca pixel, etc. Fica tudo borrado. Não, ele recria a imagem com um aprimoramento ali da imagem. Só que eu tenho Topas, que é o melhor do mundo. Então, eu falo, você pode usar o Firefly. É perfeito, é muito bom. Só que o Topas é melhor ainda. Usa aqui. E aí você gasta uma quantidade de... a moeda que a gente usa hoje dentro da Adobe são os créditos generativos. E aí você vai ter um determinado consumo ali. E isso vale para todo o resto. E aí já é legal porque a gente está começando a falar de produtividade, né? Dentro das agências, que é um tópico bem interessante. Antes a gente tinha que fazer um KV de uma campanha, depois o KV tinha que ser desdobrado para não sei quantas peças aí publicitárias, dependendo do que a gente for fazer, né? E hoje a gente ganhou uma velocidade absurda, né? Assim, às vezes o diretor de arte, ele segue ali um direcionamento de KV e depois isso é desdobrado com ferramentas ou com alguma outra modalidade, né? Como que vocês veem essa produtividade dentro das agências, assim? Cada dia mais, a gente precisa encontrar maneiras de deixar tudo mais fácil pra gente. Para que, justamente, os criativos tenham tempo de serem criativos. A frase de ordem da Adobe. Vou ter que ser operacional aqui, então vou fazer um desdobramento, vou ter que criar um aqui, criar aqui. Não, você consegue fazer isso mais rápido ali. Dentro do próprio Express. O Express, ele conversa muito com redes sociais. Então, eu fiz aqui uma arte. Mas essa arte aqui, agora eu queria colocar no formato de um Reels do Instagram. Redimensiona aqui para mim e ele monta lá e você escolhe. Ele vai te dar 3 opções. Você escolhe aqui tá mais legal, mas você ainda quer fazer algum ajuste. É livre. Com camadas. Tudo na Adobe é camada. Você ajusta ali a camada. Então, essa produtividade que a gente precisa ter o ponto... Não é nem o ponto alto, é o ponto base que a gente precisa ter. Não dá mais pra gente ficar parado fazendo a mesma coisa, perdendo a mesma coisa. Não é um diferencial, né? Já tá presumido que a gente vai ter que partir daquele ponto. É a essência do trabalho. A essência do trabalho. Exato, a essência do trabalho. Não dá mais pra gente falar que uma inteligência artificial vai ser o seu diferencial. O diferencial vai ser você utilizando da melhor maneira a inteligência artificial para você ter um resultado mais aprimorado. De novo, assim que a Adobe vai se mantendo relevante. Uma frase, inclusive eu estava conversando aqui com o pessoal e é uma frase que o Paulinho, que teve um último podcast aqui também, ele é o técnico lá da Adobe, o meu espelho, ele sou eu só que com mais cabelo. E ele sempre fala isso, que é uma frase que o nosso CEO, o Shantanu, fala. A inteligência artificial não vai substituir criativos. Não vai substituir ninguém. Pessoas que usam melhor a inteligência artificial, esses sim vão substituir. E é nesse ponto que a gente vai pegando. Sim. E é nesse ponto que eu entro nessa minha. Puxa, eu quero... Vamos capacitar aqui para você usar melhor a solução. E tem uma linha tênue, né? Da utilização da inteligência artificial na concepção do criativo, né? Da ideia. Você acha, assim, de utilizar a IA para o planejamento criativo, né? Para aquele momento. Às vezes, os designers, eles ficam muito ali... Tem um momento imerso ali, pensando naquela campanha específica. Eu não sou designer, não posso opinar sobre isso, né? Mas você acha que contribui de alguma maneira ou acaba atrapalhando mais do que ajudando nessa primeira ideia? Assim, Você sabe qual que é o maior pesadelo de todo criativo? Deixa eu ver. Acho que vai ficar legal até pro pessoal. Licença. Isso aqui. Uma folha em branco. É alguém chegar para você e falar... Viu? Faz isso, aquilo, outro.
Aí você tem que ficar... Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou começar? Como que eu vou desenrolar? É aí que tá. Eu posso começar a ter ideia. Criativos querem ser criativos. Então, começa a pensar. Fala, tá, eu preciso disso, eu preciso colocar aquilo outro. Em vez de você parar e ficar no mundo da ideia, você começa a... E é uma frase que a gente usa muito lá também na Adobe. A ideação. É você pegar uma ideia que você tem, colocar, cara, do jeito que for. Pra você, pelo menos, ter um estopim. E aí você vai ajustando. Uhum. É exatamente isso. Então, otimiza mais da metade de todo o seu tempo criativo se você justamente consegue sair do 0 para o 50% do seu trabalho em piscar de olhos. E é exatamente isso. Essa frase do papel em branco, né? Da folha em branco, eu uso muito quando eu estou conversando com qualquer cliente, nossos parceiros também, que é justamente isso. Gente, vocês vão ganhar. Recentemente, a gente esteve em uma editora e, especificamente nesse caso, a gente estava falando mais sobre soluções de documentação, que existe também a IA para documentação. Nós chamamos de Acrobat Studio, que é o Acrobat Pro, que vem junto, né, nesse pacotinho. Vem também a inteligência artificial de documentação embarcada lá. E a gente falando das soluções, etc., e conversando. E aí a gente perguntou, quanto tempo isso daqui vai ajudar vocês? Aí o cara falou, de boca aberta, assim, olhando, e falou, nossa, isso daqui a gente faz... gente, vocês acabaram de economizar uns 2 ou 3 dias de trabalho. E isso vale para tudo com IA. Sim. Então, a gente volta naquela mesma questão. A gente... Vamos, a gente não precisa perder tempo com isso. Uhum. Então, eu sempre dou exemplos muito doidos. A galera, às vezes, fala assim... O Gabs é muito doido. Ele começa a pensar nas coisas, falando... sou mesmo. Não nego. Então, sei lá, tô apresentando algo, eu falo... Gente, a Camila, minha parceira aqui, acesso do time e tal, ela apoia vocês. E ela virou para mim e falou assim... Ô, Gabs, eu preciso para colocar lá no meu bolo de casamento, um cavalo de asas rosa em cima de um prédio pulando de asa delta. Meu Deus. Que? Como que eu faço isso? Não, coloco prompt, preparo, uso lá dos meus filtros, falo, eu quero isso, desse jeito, mostro. Mais ou menos isso aqui? Ela só que muda isso, muda aquilo. Uhum. Então... começa a fazer algo, por mais que seja muito doido. E aí, nessa questão de produtividade, a gente tem muitos clientes que fazem todo o ciclo criativo. Toda a ideia... Pega e fala, gente, vou começar daqui, vai para cá, vai para cá. Dentro do Firefly, nós temos o Firefly Boards, que é um brainstorming infinito. Basicamente infinito. Que eu consigo compartilhar com toda a minha equipe, eu tenho praticamente todas as ferramentas ali, as funções de inteligência artificial da Adobe, os modelos de parceiro, tudo. Eu consigo misturar ideias, então eu tenho uma imagem, tirei uma foto de vocês, tirei uma foto de um dia ensolarado. Mando fazer um remix, ele vai dar as opções aqui. Esse aqui, às vezes ele pira, faz umas coisas muito doidas, mas ele junta. E você une ideias de fato. E aí... cria todo ali esse fluxo, fala, a gente vai começar daqui, a gente vai para aquele outro, tá compartilhado em todo mundo. E aí você chega, chefe, é isso daqui que vocês precisam? Aí o diretor de arte olha lá e fala, pô, legal, tá bacana, tá aprovado, beleza. Falei, tranquilo, então me dá isso daqui agora a gente vai fazer o processo da maneira que a gente fazia. Ou não. Ou a gente vai pegar esse resultado aqui e vai transformar ele. Então, você acaba tendo várias possibilidades, né? De qualquer forma, tudo vai facilitar demais. Uhum. Eu uso no Boards, quando eu estou fazendo demonstração, eu faço um exemplo de um vídeo que eu montei. Um evento da Adobe que a gente estava fazendo, uma das diretoras lá da Adobe virou e falou, eu quero que vocês façam um vídeo para mim de como vocês se veem, sei lá, daqui uns 20, 30 anos. Eu falei, beleza. Peguei uma foto minha mesmo, foto de perfil, sei lá. Falei, cara, transforma essa foto aqui
no personagem, eu quero ele sentado numa cadeira num estilo Pixar. Falei marcas. Se não puder, pode cortar. Num estilo Pixar. Beleza. Pô, gostei. Envelhece ele há alguns anos. Envelheceu demais. Aí ficou cabelo branco, barba, né? Branco, cabelo não tem como. Mas só os cabelinhos assim. Eu falei, não, peraí, foi demais. Reduz um pouco, deixa mais ou menos assim. Ficou gordinho demais. Falei, não, eu não quero... Não quero ganhar peso. Quero assim. Deixa um pouco mais forte. Aí o bicho me colocou com um tanquinho em cima da camisa. Eu falei, não, calma. Também eu acho que aí não chega. Aí você chega no meio termo. Tive o resultado. O que eu fiz? Eu fiz uma seleção de elenco ali. E depois puxei pra baixo e falei, agora eu vou desenvolver um vídeo disso. Coloca esse personagem aqui jogando videogame. Eu quero ficar mais velho, mas eu quero jogar um videogame. Eu gosto. E aí eu falei, beleza, coloca nesse vídeo aqui o personagem jogando videogame falando depois de todo esse tempo, eu ainda jogo videogame. A diferença é que agora minha esposa briga comigo. Acabou. Porque a gente tem as limitações. Então, nesse caso, inclusive eu usei o View, porque o maior banco de imagem de vídeos que a gente tem hoje no mundo é o YouTube. Quem melhor para fazer vídeo do que o Google? E aí ele fez. Só que tem a limitação. Aí, nesse caso específico do View, vai até 8 segundos. Maravilha. Gerou 8 segundos. Peguei a imagem final, falei, agora continuando daqui, faz mais isso, isso e isso. Ó, e agora eu jogo com a minha filha. Ainda aproveitei ainda. Falei, você pai de menina, porque eu acho que é o que vai acabar acontecendo. E aí coloquei mais uma cena. Depois peguei, juntei tudo e fiquei disponível. Então eu criei todo um fluxo de trabalho ali. Deixei isso disponível e posso fazer o compartilhamento simples para qualquer um. Então, de novo, vai facilitando cada vez mais a nossa vida. Muito legal. Eu acredito que, até complementando o que você falou, Rodrigo, a gente está passando por uma crise de criatividade. Nosso mercado está passando por isso. Sim. Em função de mídias sociais que estimulam muito mais a cópia do que o conteúdo autêntico. Então, se você faz uma coisa que está muito fora do hype, é mal visto. Não é uma coisa... assim, você não está entendendo, você não entendeu que o mercado todo está comunicando isso. Né? Então, vai todo mundo lá na manada, o algoritmo entrega mais e, enfim, todo o sistema está corroborando para isso. Aí entra a inteligência artificial, muitas vezes substituindo etapas que deveriam ser das pessoas, de repertório individual mesmo, da gente conseguir trazer essa pitada, assim, o seu humor, a maneira como você vê o mundo, que você traz no prompt ali, né, o seu repertório mesmo, sua bagagem, que vai moldar a maneira como você solicita e tria os materiais que foram criados para conseguir fazer um conteúdo mais autêntico. Então, eu acho que vai muito também da gente entender, numa camada mais profunda, o papel nosso como agência, nós como profissionais, como que a gente usa a inteligência artificial numa maneira de colaborar com essas tarefas de dia a dia, numa maneira de facilitar e talvez fazer um brainstorm, mas não de terceirizar o processo criativo para essas ferramentas, né? Lá na Boa, a gente fala que as IAs, de maneira geral, né, tá presente em todos os nossos times, né? Na operação, no criativo, no mídia, tá em tudo, né? Mas a gente sempre fala que é um meio, não é o fim, né? Ela tem que ser um meio para... Que nem você fez. Você criou um framework ali baseado na sua tarefa e você utilizou as ferramentas estrategicamente baseado no que você queria de entregável, né? Então, você moldou ali mais ou menos, usando XYZ ferramentas para chegar num resultado autêntico. Ponto. Eu acho que isso foi muito legal. É isso. E assim, mas IA faz isso sozinha. Mas se eu não tivesse tido essa ideia, ela não ia ter essa ideia sozinha. Aí que a gente vai pegando. Aí que a gente vai substituir. Não vai ter ideia sozinha. Você que tem que direcionar e moldar do jeito que você precisa para chegar no resultado que você quer. Sim. E nessa hora, assim, acho que cada vez mais a gente vai começar a retroceder um pouco esse olhar, porque teve aquele deslumbre com a IA, né? De tudo que é feito com IA, não importa o que seja, mas tem IA. E aí, de repente, todo mundo começou a entender que está na mão de todo mundo fazer aquele conteúdo da mesma maneira, obtendo os mesmos resultados. Então, se o hype for fazer o bonequinho na caixa de brinquedo, todo mundo vai fazer e aí, de repente, não tem mais deslumbre.
E aí, a forma como a gente faz as coisas, essa autenticidade na criação, voltam a ter valor. A gente começa a fazer esse movimento... Tudo é um ciclo. Exatamente. É exatamente isso. Acho que é muito cíclico. Eu acho que essas profissões, elas, com a chegada da IA, entra no que a gente estava conversando. Vai ser a contramão. As pessoas vão ter que, sim, desenvolver muito essa parte criativa para poder chegar num resultado mais avançado do que, efetivamente, uma pessoa que faz um trabalho mais superficial ali, voltado para a IA, né? Sim. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente chega e quando eu vou fazer algumas demonstrações, por exemplo, tem algumas imagens que eu girei com IA para falar, desse jeito que eu quero, porque vai ficar melhor para demonstrar. E aí eu converso com clientes dos mais diversos, como eu comentei com vocês, mas em agências principalmente, a galera tem um olho diferente. Então já fala, isso aí é IA, você fez com IA? Eu falei, esse daqui eu fiz com IA. Não engano vocês, não tento enganar ninguém. Só que naqueles caras lá que você vê e fala, cara, não sei se isso daqui é inteligência artificial. Teve muito trabalho para aquilo nem parecer inteligência artificial. E tá cada vez mais difícil. Porque nós humanos, nosso olho tá ficando mais treinado para conseguir identificar certas coisas. Então a gente fala, essa pele tá um pouco plástica demais. Isso aqui, esse cabelo não comporta desse jeito. É aí que a gente vai puxando ali uns diferenciazinhos. A gente, justamente, tô sabendo usar melhor para não parecer que isso daqui é simplesmente um IA. Não parecer que simplesmente você jogou um prompt lá e foi. Porque nossos clientes vão saber quando é desse jeito. Jogou um prompt, resultado. E aí vem aquela tendência do entropismo, né? Palavra esquisita, mas que é trazer justamente esse feio desse espontâneo que não é 100% perfeito. Esse natural que tem erro mesmo, né? E que antes podia ser mal visto. Assim, poxa, se não tem um feed que é 100% alinhado, 100% perfeito, impecável, isso passa um desleixo. E, de repente, começa-se a valorizar aquilo que é um conteúdo natural. Porque, nossa, parece o produto mesmo. Porque essa folha de alface, ela é um pouquinho irregular, né? Então, Sim. você começa a ver que é um produto natural. Não é tudo muito fabricado, né? Muito Exato. produzido, assim, muito artificial, né? Não parece artificial. Exato. E tem essa busca por parecer natural, por parecer realmente um conteúdo mais espontâneo. E aí, puxa de novo Adobe. A gente tem solução que chamam Custom Models, que você consegue pegar o seu produto, esse copo aqui, e aí você manda vários e vários ativos desse copo, e aí você consegue colocar esse copo, quando você faz a solicitação para a IA, fala, eu quero uma mesa de madeira, uma mesa de podcast com 3 microfones em cima e com o copo X, que é o nome do arquivo que você criou. Já tem a referência. E aí ele vai personalizar com o material que você deu. Então, de novo, vocês estão vendo como a Adobe ela vai tentando colocar aqui determinadas funções para justamente continuar relevante e trazendo o que importa para o nosso dia a dia mesmo de trazer resultado. E, como sempre, não vai... Você deixa de... Qualquer coisa que eu colocar lá vai me trazer um resultado e realmente vai, mas vai ser totalmente um resultado trabalhado, com um diferencial e assim por diante. Deixa eu ver se eu entendi. Eu posso criar a partir do portfólio de um cliente, por exemplo, uma indústria alimentícia. Então, cada produto eu vou criar um arquivo dentro do... Como chama o programa? Custom Model. Custom Model. E aí eu vou criar um produto que é uma referência dentro desse sistema com o nome de cada arquivo e a partir disso eu gero um conteúdo exatamente com a caixinha daquele produto, com algo real que tem esse lastro no sistema já, no Custom Model. Isso, basicamente isso. Interessante isso. Isso é muito usado para... É uma ferramenta que, por enquanto, já vai ficar liberada para todo mundo, mas, por enquanto, ela existe em soluções Enterprise da Adobe. Ah, tá. Mas ela é muito utilizada para produtos. Eu tenho um cliente que ele é uma indústria. Eles fabricam peças de equipamentos de lubrificação industrial, que são a maior indústria desse tipo no mundo. Então, imagina,
extremamente nichado o ramo. E, é extremamente técnico. Então, tem a peça XYZ, que essa peça serve, sei lá, para máquina de envasamento de não sei o quê. E a gente esbarra com isso daí, né? Uma das nossas dificuldades, desafios, eu diria, né? Que é justamente conseguir clusterizar toda aquela gama de produtos, né? E aplicar da maneira correta como deve ser. Então, imagina, se a gente tem uma ferramenta que conseguisse separar, né? Identificar cada produto, ou então aplicar de uma maneira mais modelável, né? Porque, foto de produto de indústria é aquela coisa de revista, né? Também o produto vem assim. Então, ia ser muito, muito legal mesmo também para aplicar para esse... Libera para as agências pequenas. Alô, Adobe, ajuda a gente. Eu tenho usado um termo que ontem, de novo, no cliente que eu fui... Associados à Brad vão ter acesso. Me ensinaram. Primeira mão. Fala lá pro tio Adobe. O tio Adobe. Mas é uma realidade, tá, gente? Eu não sei dizer para vocês exatamente quando, mas tá prometido que até o fim do ano pra gente ter essa função já liberada para todo mundo. Boa. Gostei dessa promessa. Aí, Aquelas, né? Ele acabou de falar, não prometo. Não, Mas já prometeu. Thumbnail, promessa de entrega de produto. Adobe garante custom models para todas as agências. Estudantes, professores, né? Mas a ideia realmente é essa. E é uma tendência para todas as soluções. A maioria das coisas da Adobe sai primeiro lá para Enterprise, para clientes grandes e vai caindo em cascata. E até as próprias as funções vão se barateando. É igual criar vídeo com IA. Só tinha lá no topo. E aí, foi ficando mais barato gerar vídeo, etc. E aí vai liberando para todo mundo. No mundo em si como um todo. Legal. Ótimo. E você tinha comentado também sobre as soluções para documentos, e acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nisso, apesar do nosso foco aqui ser em carreiras criativas, mas esses documentos também podem servir num processo criativo, numa parte de briefing, um brainstorming. Então, conta um pouquinho do Acrobat. Isso. Acrobat pra gente, por favor. Esse específico agora chama-se Acrobat Studio, que é a Adobe montou esse cara. Adobe fundou o formato PDF. Ela que criou, um dos nossos co-criadores que criou o PDF e liberou para o mundo. Virou uma propriedade aberta. Hoje, você não imagina o mundo sem mandar um e-mail, vou mandar um Word, JPEG, né? 20 JPEGs. Não, você coloca no PDF. E o que a Adobe fez? Ela falou, eu vou dar a possibilidade de você conversar com o seu documento. Isso lá no comecinho. E aí você conseguia pergunta, resposta, e ele trabalhava só no seu documento. Aí ele expandiu isso. Criou um ambiente, chama-se PDF Spaces, dentro desse Acrobat Studio. Peguei vários e vários documentos de uma gráfica e quero fazer trabalhos para eles. Nesses documentos tem desde a visão, a missão, os valores da gráfica, até os clientes deles e como que esses clientes desenvolvem e etc. E depois eu quero criar uma campanha para aquisição de novos clientes para essa gráfica. Como eu joguei tudo isso dentro do meu ambiente, eu posso chegar e falar... E aí entra uma outra coisa muito legal. Eu consigo criar personas. Então, eu vou criar o Diego. Diego, eu quero que você seja um agente de marketing que atue de forma consultiva, etc, etc, etc. Seu objetivo é tal. Beleza. Salvei. Aí, eu chego lá no chat, que fica um chatzinho. Diego, eu quero que você... cria uma campanha de marketing aqui visando novos clientes e essa campanha depois eu vou gerar um vídeo de 30 segundos para colocar no Instagram. Então, lógico, eu não necessariamente preciso usar tudo do jeito que ele mostrou, mas eu criei uma conversa, eu criei um ambiente exclusivo com esses meus documentos, porque a gente tem uma outra questão. Inteligências artificiais open source. ChatGPT. Ele vai aprender com tudo que você colocar lá. Ele não é de graça à toa.
Então, ele vai subir a informação, ele vai aprender com o que você colocou e com o resultado que ele te deu. Aqui no estúdio, não. Ele vai aprender para aquela situação só com os documentos que você deu para te dar um resultado. E ele mostra ainda de onde ele tirou determinada informação. Você clica ali, ele volta direto para o documento. Então, ele garante esse sigilo, essa confidencialidade. Exato. Ótimo. E você não garante também que ele não vai alucinar. Quantas vezes eu coloquei... Eu sou bem entusiasta, assim, de inteligência artificial. Então, eu tenho o ChatGPT que eu uso na Parse, para me ajudar a fazer algumas análises. Aí, eu tenho um ChatGPT no meu celular, que é para as minhas coisas pessoais, queria pedir alguma coisa ali, etc. E outras IAs que eu uso. Cada uma tem o seu nome, que eles mesmos se deram. Só que se eu preciso de alguma coisa mesmo, eu não posso. Não posso colocar lá, porque senão ele vai... E aí, como é que eu vou colocar um documento confidencial, por exemplo? E é exatamente daí. E é magnífico, eu tenho dali. Aí, eu fiz toda essa análise, por exemplo, eu consigo com um botãozinho, eu clico, ele já me joga para o Adobe Express e eu posso pedir uma apresentação. Então, no mundo de agências, vamos colocar assim, no mundo de agências, imaginando como isso poderia nos ajudar, né? A gente poderia ter ali, por exemplo, a inteligência para cada cliente, onde a gente subiria ali todas as informações, os briefings, todo o histórico daquele cliente, né? E isso poderia servir de insumo para treinar essa IA, por exemplo, para criar novas peças para esse cliente. Então, aí, através de um direcionamento de arte, acredito eu, né? Mas isso já facilitaria a parte do processo criativo. Entra aquela questão, é muito importante. Ela não vai fazer nada sozinha, mas ela vai te direcionar e você vai muito mais longe por ali. Então, quero fazer um portfólio aqui dos meus produtos. Ou eu quero das minhas campanhas, né? Decupar um briefing ou criar uma redação. Ou quero criar aqui... estamos aqui na agência. Um cliente chegou para mim e falou, você está competindo com mais outras duas. Me apresenta aí algo que vocês queiram fazer. Com esse que eu falei para vocês, eu cliquei no botão, fui para o Express, onde eu tenho a ferramenta de criar uma apresentação, eu posso fazer isso do zero também, eu jogo um monte de informação para ele, eu pego lá o link do site do cliente e jogo para lá, e eu peço, eu quero aqui uma apresentação, onde eu mostro os maiores diferenciais desse cliente XYZ. Ele entra, ele identifica, no fim das contas ele faz um print ali da página inicial que você deu para ele do link, ele analisa tudo aquilo, vai pegar os documentos que você puxou, vai juntar tudo e falar, isso aqui, o que você acha? E aí, por enquanto, e é questão de muitíssimo pouco tempo, eu não consigo subir o meu modelo de identidade visual. Você escolhe alguns ali, só que dentro do Express também você cria um modelo de marca, onde você coloca os ativos, as cores que você criou e assim por diante. Então, você criou ali de uma maneira extremamente personalizada, você criou ali um diferencial que você tem. Não sei se o meu vizinho aqui vai fazer isso, mas eu criei aqui e dei toda a atenção possível para gerar algo. E é diferente de uma outra solução que você joga lá as informações, ele vai te retornar na identidade visual que você olha. Estou falando da plataforma com G. Você olha e fala, isso foi feito lá, né? Então... não dá para usar, sem condições. Ainda mais no trabalho de agência, que a gente já a gente está sendo julgado desde o primeiro contato com o cliente. Desde o primeiro alô. Com certeza. Gabriel, o nosso tempo já se encerrou. Eu confesso que eu fiquei assustada aqui, porque eu não vi passar rápido, essa 1 hora. E ainda tinha várias dúvidas, então acho que a gente vai precisar fazer round 2, 3, 4. Bom, como eu comentei com vocês, eu gosto realmente de conversar, até se me passei um pouco, desculpa. Não, mas excelente. Mas, por favor, tô totalmente à disposição da gente ter novas conversas. Eu adoro isso, adoro falar de Adobe, adoro me comunicar. Então, contem comigo para outras conversas, com toda certeza. Maravilha. Muito obrigada. Para quem quiser, então, falar com a Parse, quer deixar um contato aqui para a gente? Claro. A gente tem feito... E nós, realmente, eu faço bastante conteúdo com eles. A gente grava vídeo, vai para um lado, vai para o outro. Se tudo der certo,
A gente vai conseguir estar lá na Adobe Max, por exemplo. A gente faz os conteúdos lá também. Então, Onde é? esse ano vai ser em Miami. Miami. Legal. Mas pode ser acompanhada, inclusive as inscrições já estão abertas. Ah. Quem quiser também pode comprar os ingressos e ir para lá. Mas no próprio site da Adobe, se vocês digitarem Adobe Max 2026, inclusive é uma recomendação grandíssima minha. Nós todos aqui somos criativos e são as maiores novidades e tem sessões e... Gente, é incrível, é incrível. É em inglês. Eu acredito que esse ano, em algumas, a gente vai ter tradução simultânea de legenda e etc. Legal. Mas é incrível de acompanhar, é maravilhoso. Então, entrem lá, tá? E quanto a Pars, a gente faz muito conteúdo no Instagram, muito conteúdo no LinkedIn, que são os principais locais que vocês vão encontrar. Então, Pars Distribuidora, no Instagram e no LinkedIn também. Uma particularidade, tem um Instagram que está desativado da Pars, que a gente nunca mais conseguiu acesso, tá? Então vejam o que está de fato ativo. E lá vocês encontram o meu Instagram também, mas na verdade que o meu Instagram é só foto da minha esposa, de viagem e principalmente da Pars. Eu uso bastante para divulgar as coisas da Pars. Legal, maravilha. Super obrigada, Gabriel. Prazer ter recebido você aqui com a gente. Rodrigo, obrigada pelo espaço e pela companhia. Pela oportunidade. Aqui. Foi muito boa a conversa. Demais. Excelente. E você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada também pela sua audiência. Se você ainda não faz parte do ecossistema da Abrad, vai ter um QR Code em algum lugar aqui. Entra, conheça mais, porque com certeza vale a pena trazer a sua agência para cá, fazer parte com a gente. A gente está de portas abertas para te receber. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.